Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos continuar explorando as formas de acesso ao Streams for Apache Kafka de fora do OpenShift. No vídeo anterior nós vimos como utilizar um listener do tipo load balance e hoje nós vamos mostrar o uso de um listener do tipo route. Vamos começar então. Aqui na namespace, onde eu tenho o Kafka instalado, eu vou clicar aqui no menu Network do OpenShift e na opção Routes, perceba que eu não tenho nada definido aqui. O que eu vou fazer agora é voltar no operator do Streams for Apache Kafka, vou até a aba Kafka e vou editar o CR da minha instalação. Eu vou adicionar um listener novo aqui, vou usar como referência o último listener que nós criamos, que é justamente o Load Balancer. Eu vou dar um nome diferente para ele, vou chamar de rota, uma porta diferente. Aqui eu vou colocar como true a opção TLS, e eu vou explicar o porquê depois. E o tipo é do tipo route. Lembrando que aqui é case sensitive. Clico agora no salvar. E aí, vamos voltar até a aba Network Routes. Perceba que após clicar no salvar, o operator do Streams for Apache Kafka criou 4 rotas aqui no meu OpenShift, sendo uma rota para o Bootstrap e uma rota para cada broker do meu cluster Kafka. Um detalhe muito importante a respeito destas rotas criadas pelo operator é que todas essas rotas são HTTPS e elas têm essa terminação aqui, pass-through. Um outro aspecto que nós precisamos observar a respeito aqui das rotas é que se nós olharmos a lista de services, nós vamos ver que foram criados novos services. Para cada rota foi criado um service novo. Nós podemos ver isso aqui, ó, que eu tenho o nome do cluster, traço Kafka, traço o nome do listener que eu criei. Veja que eu tenho um índice identificando qual que é o service para cada broker, e eu tenho mais para baixo aqui o Bootstrap. Se nós então pararmos para comparar o listener de load balance que nós criamos com este novo listener do tipo route, nós vamos chegar à conclusão que a única diferença agora é a existência de rotas dentro da nossa namespace. Porém, essas rotas elas escondem alguns detalhes que são muito importantes para a nossa conectividade. Como, por exemplo, quando nós pensamos em uma aplicação consumindo ou produzindo mensagens, nós imaginamos que essa aplicação ela se conecta diretamente na porta que foi configurada no listener e aí ela faz as ações de envio e recebimento. Porém, quando nós falamos no uso de rotas aqui no OpenShift para acesso ao Streams for Apache Kafka, esse fluxo muda um pouco. O primeiro passo de uma aplicação, quando ela vai utilizar uma rota, é utilizar uma conexão HTTPS. Lembre-se que a nossa rota é uma rota HTTPS. E aí nós temos a primeira incompatibilidade com o Kafka, porque o Kafka ele utiliza um protocolo em cima do TCP. Então, uma conexão HTTPS, o Kafka não vai entender. Então, a nossa conexão ela começa com a rota do Bootstrap, que foi gerada pelo operator, só que essa conexão, ao invés de ser na porta do listener que nós configuramos, vai ser na porta 443, ou na porta HTTPS configurada aqui no nosso OpenShift. Quando essa conexão ela é estabelecida através do HTTPS, essa conexão ela primeiro passa no router do OpenShift. E aí, após ela passar no router do OpenShift, essa conexão é direcionada para a porta do listener. Aqui sim nós temos uma conexão TCP. E nesse momento que essa conexão é direcionada para o Kafka, é enviado também um certificado do cluster Kafka. Por isso que quando nós criamos o nosso listener, nós configuramos a opção TLS como true. Aquela opção é mandatória.
Diferentemente de um listener do tipo load balancer, nós não temos a opção de utilizar ou não um certificado. Quando nós falamos em usar um listener do tipo rotas, é obrigatório que nós setemos a propriedade TLS como true. Este elemento novo que nós estamos incluindo aqui no nosso ecossistema, que é o router, ele tem um impacto inclusive na performance. Então, em ambientes onde o throughput precisa ser muito alto, nós temos que considerar que existe esse elemento que está recebendo as requisições e direcionando para uma nova porta. Nós vemos aqui que esse fluxo é muito diferente, por exemplo, do load balance, onde a mensagem é enviada diretamente para o listener sem nenhum intermediário. Inclusive, uma coisa muito importante que nós temos que considerar ao decidir instalar um Kafka no OpenShift e disponibilizá-lo através de rotas é considerar se nós temos um tráfego muito alto de outras aplicações utilizando HTTP ou HTTPS e se o tráfego esperado, o throughput esperado desse nosso cluster vai ser muito grande. Porque em cenários onde esse tráfego pode conflitar, muitos arquitetos, muitos administradores, inclusive do OpenShift, optam por criar uma estrutura onde eu vou ter no OpenShift um router dedicado ao Kafka e um router dedicado às outras aplicações. Dito tudo isso, vamos dar uma olhada agora na documentação do produto, no guia de instalação e gerenciamento do Streams for Apache Kafka, porque nós temos algumas informações ainda muito importantes que nós temos que considerar. Lembra que eu falei que a opção de TLS ela é mandatória, ou seja, ao fazer essa conexão agora, na hora que o meu produtor ou consumidor informar o bootstrap e a porta, eu tenho que informar junto com ele, segundo a documentação, o certificado do cluster. E isso é muito importante porque nós não estamos falando do certificado HTTPS do English do OpenShift, mas sim um certificado que é gerado pelo operator e que fica disponível em uma secret aqui no cluster OpenShift na namespace do Kafka. Vamos então agora ver tudo isso que eu falei na prática. A primeira coisa que nós vamos fazer antes de produzir e consumir aqui é identificar qual que é o certificado do nosso cluster. Para isso, eu vou até o menu Secrets, dentro da namespace onde o Kafka está instalado, e eu vou procurar uma secret que é formada pela estrutura nome do cluster Kafka que eu criei, traço cluster, traço ca, traço cert. No nosso caso aqui, o nome do cluster que eu criei se chama Strings. Então, a secret vai ser essa aqui, Strings, traço cluster, traço ca, cert. Se eu acessar aqui a secret, nós vamos ver três propriedades. A primeira propriedade é o certificado em si. Então eu vou ter um arquivo chamado ca.crt. Se eu revelar aqui, eu vou ver que ele é um certificado. Então o que eu posso fazer aqui é baixar esse arquivo e aí adicionar ele dentro de um arquivo .jks e aí enviar para o desenvolvedor que vai criar o produtor e o consumidor, e aí ele envia esse arquivo na conexão. Uma segunda opção é justamente aqui, esse arquivo aqui, o ca.p12. Ele, por si só, é como se fosse o JKS, então o desenvolvedor pode enviar ele diretamente, ele não precisa encapsular em nenhum lugar, e aí o desenvolvedor ele vai passar esse arquivo, ca.p12, e a senha, que está nessa propriedade ca.password. Então aqui o desenvolvedor ele vai ter duas opções. Né? Então nós podemos fornecer o arquivo ca.p12 ou somente o ca.crt para o desenvolvedor criar o trust store dele e aí enviar na conexão. Eu vou optar então aqui por estar utilizando o arquivo ca.crt. Então, já estou logado aqui nesse prompt na namespace do Kafka. Então eu vou dar esse comando aqui, ocextract. E aí está aqui o certificado.
Na sequência, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar ele dentro de um JKS. Então eu vou criar aqui um JKS, vou utilizar essa ferramenta aqui, o Keytool. Então eu vou passar aqui o CRT, vou criar um arquivo chamado truststore.jks e a senha vou chamar de password mesmo. Então aqui eu tenho um arquivo chamado truststore.jks. Então na minha conexão, quando eu criar agora o meu produtor e o meu consumidor, eu vou passar este arquivo em uma propriedade e vou passar também essa senha aqui chamada password que eu acabei de associar a este arquivo. Pois bem, vamos ver isso na prática então como funciona. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar qual que é a rota de Bootstrap. Lembrando que apesar do meu cliente, no caso o consumidor e produtor, precisar somente do endereço do Bootstrap na configuração, é vital que a máquina, o servidor onde o cliente está em execução, tenha acesso a todas as rotas, ou seja, as rotas dos brokers e também a rota do Bootstrap. Agora que nós identificamos qual que é o endereço do Bootstrap, vamos ver como é que nós encaixamos isso no comando de produção e de consumo de mensagens. Vamos usar como referência o comando que nós utilizamos na aula anterior a respeito de Bootstrap. Como vocês podem ver aqui, comparando os comandos, a primeira alteração que nós vamos visualizar é justamente o endereço do Bootstrap. Reparem que eu coloquei o endereço da rota que foi definida no OpenShift, mas eu não precisei colocar o HTTPS. Em compensação, reparem que a porta, ao invés de ser a porta que eu criei lá no Listener, eu coloquei justamente a porta 443. Ou seja, a responsabilidade de fazer a requisição chegar na porta do Listener é do router do OpenShift. Continuando aqui a comparação dos comandos, percebam que surgiram 3 novas propriedades. Eu tenho aqui a propriedade chamada Security Protocol, que é necessária porque o nosso listener foi configurado com a propriedade TLS igual a true, e essa propriedade, no caso de rotas, é mandatória, então eu não tenho opção de setar algo diferente de TLS igual a true. Reparem também que nós temos 2 novas propriedades que estão relacionadas com o Trust Store que nós criamos agora há pouco. Então, nós criamos um arquivo chamado truststore.jks baseado no certificado do cluster Kafka que nós baixamos através de uma secret que foi gerada pelo operator do cluster. Então, nós estamos aqui nessa propriedade SSL Trust Store Location informando qual que é o local onde esse arquivo está. E na propriedade de baixo, que é o SSL Trust Store Password, nós estamos informando a senha que nós utilizamos durante a criação desse Trust Store. E agora, para nós finalizarmos, vamos testar os 2 comandos. Então aqui eu tenho primeiramente o comando de produção da mensagem. Reparem que o arquivo truststore.jks, eu dei um ls na pasta, então ele está aqui na raiz onde eu estou executando o comando. Então, eu coloquei aqui .truststore.jks e se estiver tudo ok, eu vou ser capaz de enviar mensagem aqui. Não deu nenhum erro, então significa que pelo menos a produção está funcionando. Para confirmar isso, vamos receber. Então, aqui está o comando, mesmas características, Trust Store, a senha do Trust Store, o Bootstrap apontando para a porta do Ingress. E agora eu vou enviar uma segunda mensagem e se tiver tudo ok, espero estar recebendo ela, a mensagem 2 aqui na tela de baixo. Perfeito. Então conseguimos receber e produzir uma mensagem no nosso Kafka rodando no OpenShift, só que de fora do OpenShift através de uma rota OpenShift. E com isso, nós fechamos as 2 principais formas de acesso ao Streams for Apache Kafka que está em execução dentro do OpenShift. No próximo vídeo nós vamos discutir as 2 últimas formas que seriam o Node Port e o Ingress. Até lá, pessoal!